Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos hoje com a responsabilidade, esta noite, de falarmos sobre a lição do livro Calma Relacionamento. Nós vamos lê-lo e em seguida faremos os nossos comentários. Se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Para isso é imperioso que a compreensão te presida os impulsos, e a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. Certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te a desânimo e desespero. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem nem caminha para o bem sem os outros. Mas porque isso aconteça, ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer. Os outros serão os nossos cooperadores, intérpretes, associados e companheiros, enquanto isso se lhes faça possível, ocorrendo o mesmo conosco em relação a ele. À vista disso, ambos amigos sem prendê-los. Esse terá sido o sustentáculo de tuas esperanças por muito tempo. Entretanto, é possível surgir um dia em que não consiga permanecer inteiramente ao teu lado, em face de novas tarefas que lhe despontam na senda. Outro te entendia os propósitos até ontem. No entanto, experiências que se lhe fizeram necessárias alteraram-lhe provisoriamente os raciocínios. Aceita os quais se mostram, continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros, mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. Nos momentos de mudança e renovação para aqueles a quem mais amas, afasta de ti a ideia de separação e não te lastimes. Prossegue trabalhando, porque, pelos desígnios da vida superior, outros virão ao teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu. E os que se afastam de ti voltarão depois, com mais força de amor, a fim de te auxiliarem ou serem auxiliados. A verdade não se deteriora, somente perde seres queridos aquele que possessivamente os procura, quando se fazem distantes, porquanto quem ama, ama sempre, e de tal modo que, ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente que, pelas forças do Espírito, jamais dele se afastará. Bem, então, feita a leitura do nosso texto, vamos pegar os pontos mais importantes. Aqui no caso, o Emmanuel está falando a respeito de mágoas e ressentimentos. Então, o que ocorre? Nós que somos espíritos imperfeitos, nós temos o hábito de cobrar das pessoas gratidão e cobrar que aquela pessoa tem que ser sempre fiel a nós, que tem sempre que caminhar ao nosso lado. Às vezes a pessoa, por uma questão de opção, vai encontrar novos amigos, deixa um pouco de estar ao nosso lado, e aí nós já taxamos aquela pessoa de ingrato, que ela não está valorizando a amizade, está esquecendo os velhos amigos em prol do outro. Então é esse ponto que o Emmanuel chama a nossa atenção. Então, em primeiro lugar, é nós não cobrarmos do outro atitudes de perfeição que nós não temos. Nós temos que entender que todos nós somos espíritos imperfeitos, que nós estamos procurando acertar ao máximo, mas que ainda vamos errar muito. Então, quando alguém nos decepciona, nós não podemos, temos que fazer um esforço para remover dos nossos corações mágoas e ressentimento.
E de que maneira? Ele aqui coloca: é imperioso que a compreensão te presida os impulsos. Então, ao invés de nós reclamarmos da pessoa, ao invés de nós ficarmos cobrando do outro uma perfeição que nós ainda não temos, ao invés de nós utilizarmos palavras pejorativas em relação ao outro que nos magoou, fulano não presta, fulano é mal intencionado, é mau caráter, enfim, essa terminologia que nós somos espíritos imperfeitos, a gente utilizamos, né? Quando a gente se sente magoado e quer agredir o outro verbalmente, mesmo que a gente não fale na frente dele, mas fica enviando dardos mentais, então esse hábito nós temos que moderar. Então nós temos que utilizar a compreensão. Aí olha aqui o que o Emmanuel fala. E a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. Ou seja, nós temos que entender que cada um tem o seu tempo de compreensão. Aquilo que para nós já entendemos, nós já praticamos, nós já conseguimos apreender, o outro ainda não consegue. Então nós temos que ter essa compreensão, esse entendimento, e não ficar naquela expectativa de que aquela pessoa vai sempre estar procurando nos agradar, ou procurando caminhar ao nosso lado, seguindo as nossas orientações, seguindo as nossas determinações. Isso é muito importante nós analisarmos em relação aos nossos familiares, aos filhos, aos irmãos, até aos pais, porque às vezes aquela pessoa caminha do seu lado, mesmo sendo seu parente consanguíneo, ele caminha do seu lado um determinado período e ele depois faz novas escolhas, ele faz novas caminhadas. Isso ocorre muito quando a pessoa escolhe uma religião diferente da nossa. Então eu tenho na família pessoas que são de outras religiões e eles seguem o caminho deles, eu sigo o meu. Nós continuamos nos dando, nós continuamos nos respeitando, mas ele tem a religião dele, eu tenho a minha, e existem diferenças ideológicas, diferenças de interpretação. De vez em quando ele até fica tentando quer me convencer a respeito da sua religião. Eu procuro sempre utilizar uma linguagem assim bem não agressiva, né, e não depreciativa, para falar para ele que ele tem o direito de ter o entendimento dele, eu tenho o direito de ter o meu entendimento. Então esse aspecto faz com que nós não nos estacionemos em críticas destrutivas, críticas infundadas. Aí continuando aqui com o Emmanuel. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem nem caminha para o bem sem os outros, mas porque isso aconteça, ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas cenas a percorrer. Outro item importante, porque às vezes nós temos pessoas que nós contamos, que são nossos amigos, mas às vezes aquela pessoa que é nossa confidente, né, ou às vezes até nos auxilia mesmo em vários aspectos, às vezes até aspecto financeiro mesmo. Aquela pessoa, às vezes você está numa situação difícil, está desempregado, está precisando de uma ajuda, né? E aí você tem lá aquele amigo, aquele familiar que está lá te dando um suporte, mas vai chegar um momento que aquele companheiro não vai poder mais fazer te dar aquele acolhimento, e cabe a nós compreendermos que é o caminho que ele escolheu, né? Que tudo tem um tempo, né? Que tudo tem um período, que nós não podemos ficar dependente de ninguém, não podemos ficar dependendo de ninguém. É igual essa situação também daquela compreensão da pessoa achar que os espíritos protetores têm que resolver os nossos problemas, né? Não, o meu guia,
né? O mentor, ele tem que me dizer o que eu tenho que fazer, ele tem que me indicar o caminho. Não, ele nos ajuda na compreensão, ele nos inspira, os mentores nos inspiram, mas a decisão final é nossa. É igual quando a gente também começa a dar culpa nos obsessores, né? Ah, eu estou fazendo isso que eu estou obsediado, tem um obsessor aqui do meu lado. Não, o espírito obsessor, o espírito perseguidor, ou aquele menos esclarecido, ele só vai se instalar no nosso pensamento se nós permitirmos, porque a decisão final é nossa, a sintonia que estabelece somos nós. Então nós temos que criar essa compreensão de que ninguém é dono de ninguém, né? Então você vejam que André Luiz, quando ele estava lá no mundo espiritual, ele foi fazer uma visita à família dele. Quando ele chegou lá, encontrou a esposa dele com uma outra pessoa, casado com outra pessoa, e falando mal dele, né? Achando que ele foi uma pessoa que não deixou recursos suficientes para a família, enfim, a esposa demonstrando que ela tinha algumas restrições, né, à atitude dele, e ele ficou chocado, né? Ele pensava que estava todo mundo falando bem dele, estava todo mundo admirando ele, e a esposa naquele momento estava com uma posição diferente das suas expectativas. Ele levou aquele choque, mas logo em seguida, por orientação dos amigos espirituais, ele ampliou o seu raciocínio e verificou que ele ele não era dono de ninguém. Ele não era dono dos seus filhos, não era dono da sua esposa. Ela tinha direito de ter uma outra relação, de casar de novo, né? de encontrar uma nova relação afetiva. E aí ele se reequilibrou, né, nas suas emoções, começou a ajudar o companheiro da sua esposa que estava doente, o novo marido, né, que estava doente, e ele se recuperou, e somente a partir daquele momento que ele se tornou cidadão de nosso lar. Com as devidas proporções, é isso que a gente tem que fazer. Nós não podemos nos considerar dono de ninguém, não somos donos de ninguém. Cada um tem o seu caminho, a sua trajetória, o seu trajeto, e aquela pessoa vai caminhar ao seu lado durante um período, vai ser aquele seu amigo fiel, que lhe ajuda, que é seu confidente, que é seu parceiro, mas vai chegar um dia em que aquele companheiro, por algum motivo, ele vai seguir o caminho dele e você segue o teu. E buscando outras amizades, buscando outros amigos, outras pessoas. E o fato da pessoa ter se afastado não significa que aquele pensamento de amizade, carinho, desaparecerá. As recordações ficarão, né? Quantas pessoas que passam pela nossa vida que a gente depois perde contato, mas que são pessoas importantes naquele momento, né? Eu tive algumas pessoas que passaram pela minha vida, que não hoje, muitos anos que eu não vejo, mas foram pessoas importantes e eu não as esqueço. Então a gente tem que ter esse desprendimento, né? Aí ele coloca aqui, ó, esse terá sido sustentado de tuas lutas por muito tempo. Entretanto, é possível surgir um dia em que não consiga permanecer inteiramente do teu lado, em face de novas tarefas que lhe despontam na senda. Então, às vezes a pessoa ou tem uma nova tarefa, ou muda de estado, ou tem uma outra opção de vida, ou mesmo encontra uma outra possibilidade de existencial, em que ele vai seguir o caminho dele, em que você não vai tê-lo ao seu lado constantemente, como ocorre. E aí eu volto a repetir, isso acontece muito com os nossos familiares, os nossos filhos, né? O filho casa, vai morar no outro país, num outro estado, então casa, vai formar uma outra família. Então cabe a você compreender que ele tem esse direito, que nós não temos que ficar ali monitorando, eu vou na casa do meu filho para ver se está tudo bem, ver se ele está bem, se ele está comendo, se ele está se alimentando bem, eu tenho que monitorar os meus netos para ver se eles estão sendo bem cuidados. Não, nós temos que entender, né, que a gente tem que estar ao lado, mais aberto a dar liberdade
as pessoas de caminharem e de seguirem seus próprios caminhos, né? Aí ele coloca aqui, o Emmanuel: outro tinha entendido os propósitos até ontem. No entanto, experiências que se lhe fizeram necessárias alteraram provisoriamente o raciocínio. Então, como nós falamos, tem algumas pessoas que optam por outros pensamentos e que nós temos que respeitá-los, né? Aí é muito comum isso, como eu falei, a questão da religião, né? Que a pessoa às vezes vai para uma outra religião diferente da sua, adota determinadas ritualísticas, determinados pensamentos que estão em desacordo com o seu. A gente está vendo agora, nesse período da polarização, né, política, né? Quantos companheiros que por causa de uma bobagem, eu sou adepto candidato A, você é adepto candidato B, aí fica naquela discussão inútil, estéril, e acaba uma amizade se alterando por causa de uma opinião política diferente, né? Então nós temos que nos capacitarmos para compreender o outro com as suas opções, com as suas questões. Então, por exemplo, eu tenho um grande amigo nosso que eu conheço ele desde a infância, em que teve um momento em que ele optou pela homoafetividade. Ele foi meu amigo de infância, uma pessoa muito querida, e aí, num determinado momento, ele optou pela homoafetividade. E aí nós continuamos amigos até hoje. Nós procuramos respeitar a posição do nosso companheiro, né, do nosso amigo, de ele ter um namorado, né, de ter a atitude, né, diferenciada, adequada àquele posicionamento que ele optou, e nós o respeitamos, a gente se dá até hoje. Em nenhum momento eu fui querer saber, por que você fez isso, que coisa, como é que você faz o negócio? Não, ele que desejou assim, e nós temos que respeitar. Então, isso que a gente tem que fazer, né? Nós temos que nos capacitarmos para ampliar o nosso entendimento, para não cair no preconceito, não cair na crítica destrutiva. Aí ele fala aqui, aceita os quais se mostram, continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. E por que isso? Porque em algum momento também você pode adotar determinadas condutas que outros vão achar estranho, né? Você pode, num determinado momento, você tomar uma decisão que outros vão também achar que está errada, mas que você, naquele momento, percebe que é o correto e que você vai seguir, e as pessoas vão ter que te respeitar. E você você vai querer, né, que as pessoas te respeitem nas suas decisões. Então continue amando. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros. Mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. Então é a nossa compreensão de que ninguém tem que ficar isolado. Nós temos que procurar sempre exercitar solidariedade, procurar estar ao lado dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso lado, mas sem aquela posse obsessiva, sem aquele sentimento de posse. Eu sou dono do fulano, né? Então também, separação conjugal, né? A gente vê, por exemplo, por que tem tanto feminicídio ainda no nosso país? Porque as pessoas, quando se separam, não compreendem que o outro tem direito de seguir um outro caminho, de ter uma outra opção, não é? Ficou casado 20, 30 anos, mas depois, determinado por uma situação que a pessoa entenda, né, necessária, olha, eu não gosto mais de você, nosso casamento não está mais dando certo, vamos nos separar, mas vamos continuar amigos.
nós temos filhos dessa relação, nós temos uma família. Então o fato da separação acontecer não significa que os laços de amizade, de amor, de afeto vão se romper. Apenas o indivíduo vai constituir uma outra família, vai seguir por uma outra caminhada para fazer isso. E aí eu estou me lembrando aqui de uma menina que uma moça que nós conhecemos, que ela falou que teve muita dificuldade para compreender uma situação, porque o pai dela foi casado durante muito tempo, e aí num determinado momento ele adotou também ele se apaixonou por um outro homem, né? Uma relação homoafetiva. Ele era heterossexual até aquele momento, e aí chegou para a esposa, reuniu a família e falou assim: olha, eu estou gostando de uma pessoa do mesmo sexo, vamos nos separar, e eu estou sendo sincero, não vou ficar te traindo sem que você saiba, né? Falando com a esposa dele. E foi uma situação extremamente difícil para ela. Ela disse que ficou deprimida, que teve que fazer tratamento, mas depois que ela compreendeu, né? Ela compreendeu que o pai tinha o direito de ter as suas trajetórias modificadas, né? Às vezes encontrou um grande amor do passado, que naquele momento estava no mesmo sexo do que ele, e ele chegou, ele foi sincero com a esposa, falou que não estava mais desejando manter o casamento, separou e foi viver com o namorado dele, que era a pessoa que ele gostava, né? E aí foi a mãe dela também ficou muito mal e tal, mas depois, de acordo com o que ela falou, foram se recompondo emocionalmente. Ela estava até fazendo uma análise, fazendo tratamento, porque é uma opção, né? Agora, não é fácil, lógico, né? Você ter um casamento de muitos anos e de repente haver uma separação nessas circunstâncias. É difícil, mas nós precisamos estar preparados para não querer prender o outro às nossas atitudes. Seria muito pior se ele traísse a esposa, ficasse mantendo aquele casamento, vamos dizer assim, de conveniência, né, para dizer que estava tudo bem, e tendo uma relação extraconjugal com uma pessoa nessas condições. Quer dizer, aí sim seria difícil. Mas ele usou de critérios. Aí ele continua aqui, Emmanuel. Nos momentos de mudança e renovação para aqueles a quem mais amas, afaste de ti a ideia de separação e não te lastimes. Prossegue trabalhando, porque pelos desígnios da vida superior, outros virão ao teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu. E os que se afastam de ti voltarão depois com mais força de amor, a fim de te auxiliar ou serem auxiliados. Ou seja, a pessoa tem que compreender que a separação é temporária, né? Se realmente existe a força do amor, a força do carinho, a força da amizade, é uma separação temporária. Em algum outro momento da trajetória reencarnatória, às vezes numa outra existência, você vai rever aquela pessoa e vão retomar a caminhada, né? Então, como o Emmanuel fala aqui, prossegue trabalhando, quer dizer, buscando outros corações, que nós não nos restringamos a um grupo fechado. Nós temos que começar a desenvolver aquele sentido de família universal, que nós somos irmãos de todos. Não podemos ficar restrito a um grupinho. Ah, não, esse aqui é meu grupinho, minha família ali, eu vou ficar naquele grupinho, não vou sair, não. Todos são importantes. Nós temos que compreender isso. E ele aí termina: a verdade não se deteriora, somente perde seres queridos aquele que possessivamente os procura, quando se fazem distantes, porquanto quem ama, ama sempre, e de tal modo que, ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente que pelas forças do Espírito jamais dele se afastará. Então, encerrando aqui o nosso comentário, quando existem as separações, a nível do encarnado, que a gente está falando, isso aqui o Emmanuel está falando a nível de encarnado,
o ser que ama, ele não deixa de amar. Então, o meu filho casou, foi morar lá no Amazonas. E vó, mamãe, eu vou me casar, vou morar no Amazonas, ficar por lá mesmo. Não vai haver uma separação definitiva, uma separação temporária, né? E depois, num outro momento, o reencontro acontecerá e nós continuaremos caminhando juntos. Era isso que nós íamos conversar nesse momento, sobre essa lição. Até a próxima, que Jesus nos abençoe.